Olá, doidas e doidos! Vamos começar uma live especial. Vão entrando aí, Pet, Ju, querida, vão entrando aí. Gente, tô achando, peraí, deixa eu arrumar isso aqui, que aqui eu não tenho aquele negocinho especial, sabe, de Instagram. Então tô tentando, assim, colocar uns livros atrás, sabe? Vão entrando aí. Carol, querida! Hoje o tema vai ser, ó. Peraí, gente, deixa eu fechar a porta aqui. Peraí que eu vou ficar mais tranquila. Como é que vocês estão? Estão ouvindo bem? Tá legal? Deixa eu aumentar aqui, tá bom? A luz, tudo. Obrigada, filha. Minha filha trouxe minha água. Vão entrando aí. Mite, querida. Entram aí, ó. E hoje nós vamos estar falando um tema que foi o tema que realmente me afastou de Deus por muitos anos e o questionamento que me trouxe de volta. E o questionamento que quando eu encontro respostas ou quando eu compreendo a dimensão dele, me ajuda a ter paz em momentos, por exemplo, como a pandemia. Hoje nós vamos estar falando um questionamento que eu acredito que a maioria de vocês já se perguntaram, né? Por que coisa ruim acontece com pessoa boa? Se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, como é que sofrimento, como é que isso está acontecendo na minha vida? Né? Então, enquanto as pessoas estão entrando, eu gostaria que você pense em alguém agora, algumas pessoas que você acredita que estão precisando ouvir essa mensagem, ou tem esse questionamento, já comentaram com você, ou, por exemplo, terapeutas que trabalham com mulheres, com homens, porque isso é um questionamento existencial humano, então eu acredito que é muito importante nós, como terapeutas, né, estarmos equipados, pelo menos com uma consciência, de repente algo que eu vou falar, não é tudo não, mas algo vai te ajudar no seu trabalho como terapeuta. Se você conhece pessoas interessadas em teologia, religião, pastores, líderes de ministérios femininos, marca aí, tá? Aperta o aviãozinho aqui e aperta, ó, eu mesma já vou apertar e convidar umas pessoas porque mesmo se a pessoa não assistir agora, ela entra depois e assiste, né? Eu acho importantíssimo isso. Então vamos marcar aqui, tá bom? Quem aqui, levanta a mão, quem aqui já fez esse questionamento? Olhou o mundo, esse momento que a gente está passando, e falou assim, poxa, se Deus existe, como é que isso aconteceu comigo? Levanta a mão. Quem já se fez essa pergunta? Gente, eu vou chamar minha irmã, que tá lá em Londres, com a minha mãe. Peraí, deixa eu colocar o nome dela aqui. Ela deve estar brava comigo, ela me ligou. Eu ia ligar pra ela, mas sabe aquela doideira da vida? Que você não consegue? Então, assim, eu fiz uma pergunta pra vocês no Stories, né? Que aconteceu na tua vida, que dor, que sofrimento você tá passando. Olha o pessoal levantando a mão aí, né? E você não entende. E eu recebi várias respostas. Lógico que eu não vou falar o nome para respeitar a sua privacidade, mas teve uma mulher que colocou assim, poxa, eu fui... alguns eu compartilhei isso com vocês, né? Poxa, eu fui uma boa esposa e meu casamento acabou. Né? O que aconteceu? Como é que Deus permitiu? Eu tenho uma colega minha que ela orou e procurou ajuda e no fim o marido acabou tendo uma amante, largou e até hoje ela sofre com isso, ela se afastou de Deus, ela era uma pessoa que fazia grupos de oração na casa dela. Na verdade eu não ia no grupo dela, porque eu falava, pelo amor de Deus, não aguento esses evangélicos, não me convida, você sabe como eu sou. E ela falava, Cris, vai lá receber uma oração. Eu falava, pelo amor, amiga, me liberta, me liberta que eu já sou libertada. Eu falava assim. E ela era uma pessoa que tinha uma fé, ela tinha um amor em Deus. E hoje ela realmente, é uma colega minha, muito querida, ela hoje
ela não tá aí, mas eu vou mandar isso pra ela. Ela se afastou, porque ela fez assim, eu lutei tanto pelo meu casamento, eu ajudei outras mulheres na minha casa, Cris, eu orava e eu via outros casamentos sendo reconstruído menos o meu. Deus me esqueceu e ela se afastou até agora. Ela se afastou dos grupos, não fala, não quer saber muito de Deus, não reconstruiu nada, o marido já casou de novo, ex-marido, e ela tem uma mágoa, né? Eu acho que uma mágoa não só do que aconteceu com ela, com a traição, mas uma mágoa do marido, de Deus, né? Ela ficou com uma mágoa de Deus. E quem aqui já sentiu uma mágoa de Deus? Mágoa mesmo, fala, que isso, se você existe... eu vou contar. Olha aí, ó. Vamos escrevendo, gente. Isso é terapia em grupo. Vem pro divã. Traz esse questionamento pro divã agora. Né? Se Deus é bom, é poderoso, por que coisa ruim acontece no mundo? Por que coisa ruim acontece comigo? Porque eu passei por isso. Né? Então, pode escrever aí. Entra no divã. Põe os seus questionamentos. Eu, por exemplo, teve um momento na minha vida que eu foi depois que. Quem sabe a minha história, eu fui ateia, passei assim, não acreditar de jeito nenhum em Jesus, essas coisas, assim, eu falava, pelo amor de Deus, sai de mim, até que eu tive um encontro com Cristo, realmente revelador, transformou minha vida, mas aqui eu não tô para pregar religião, mas sim ensinamentos da psicologia, da ciência e da sabedoria bíblica para transformar, revolucionar a nossa vida, tá? Então, por favor, sejam todos bem-vindos, independente da religião que você seja, tá? E eu uso a Bíblia como um instrumento terapêutico para aplicar na nossa vida. Então você nunca vai me ouvir falar, sabe, vai lá, paga isso, tem que acreditar no que eu acredito, isso aí não rola e nunca vai rolar comigo, porque eu não acredito nisso. Eu acho que isso é um encontro com Deus, né? Você e Deus, ninguém pode interferir nesse processo. E aí eu vi aqui, ó, meu final do mestrado está muito difícil, eu vi que você respondeu, né? Eu tive um momento, pra quem não sabe da minha história, eu tenho uma filha de 14 e eu tenho um filho de 4. E o William, eu fiquei 3 anos sofrendo de infertilidade, que depois eu fui descobrir que chama de segunda infertilidade, que é quando a mulher tem o filho. A Carla, querida da Academia de Mulheres, linda, uma mulher... Gente, quem não segue a Academia de Mulheres, assim, segue hoje, porque essa mulher tem uma autoridade na palavra, é a coisa mais linda. Eu acho que até a Carla, né, Carla, com tanta fé que você tem, acho que você já se questionou, né? Se Deus existe, se Deus é bom, é poderoso, como é que isso aconteceu com essa pessoa? Como é que isso aconteceu comigo, né? E nós estamos falando sobre esse tema, nesse momento de pandemia, que o nível de ansiedade, depressão, e como eu acredito que mais do que nunca a ciência comportamental tem que estar incluindo a fé e Deus para realmente a gente alcançar a saúde mental que a gente está tanto procurando. Essa é uma pergunta que eu trouxe, porque é uma pergunta que me afastou de Deus. E é uma pergunta que afasta muitas pessoas de Deus. E dos benefícios, né, que a ciência já prova do que é o que acontece com a pessoa que acredita em Deus. Né? Ajuda não só a saúde dela, mas diminui depressão, diminui suicídio. Então, eu particularmente acho uma irresponsabilidade de terapeutas que trabalham em comportamento fingir que Deus e fé não existe. Não estou falando provar que Deus existe, isso ninguém pode. Mas não trazer para os seus pacientes e clientes pesquisas poderosas. A gente mostra para o paciente pesquisa sobre remédio. Olha, então, né, a empresa farmacêutica veio aqui, fez e vendeu esses remédios, é ótimo para você. Olha, tá provado isso e tem esses efeitos colaterais. Toma. Agora, raríssimo você vai ver um psiquiatra, um terapeuta, principalmente no Brasil, falar assim, olha, tem mais de 1.500 pesquisas nos últimos 10 anos, porque isso é verdade, da neurociência, provando os benefícios físicos e mentais e sociais de quem acredita em Deus. Inclusive, se você sofre de alcoolismo, o tratamento que mais tem, mais no mundo provado, cientificamente em pesquisa, que tira as pessoas do vício é conversão religiosa. Então, de repente, procura uma igreja. Não precisa falar que é religião, não estou falando isso. A gente não vê isso. Sabe por quê? Porque ninguém ganha dinheiro receitando Deus, receitando fé. Então, por isso que eu larguei meu título de psicóloga no Brasil, porque senão eu não teria liberdade de falar disso. E as pessoas falam assim, Cris, você é doida, você largou o seu título de psicóloga no Brasil, porque no Brasil, se você é psicóloga, você não pode ficar propagando fé, Deus, essas coisas.
E aí, por causa da sua religião, por causa de Deus, eu falei, não, eu fiz isso no Brasil por causa da ciência, porque eu amo a neurociência, porque eu estudo a neurociência e porque não é justo o Brasil tá tão atrasado que não permite isso. Não vou entrar nesse assunto, mas só pro pessoal entrar. Acho que tá todo mundo aí. Gente, eu tive um momento com Deus que eu tenho vergonha de falar. Eu nunca contei pra ninguém. Eu tava querendo engravidar do William. Eu vou agora dar quem quiser fazer qualquer pergunta, eu quero que você veja esse momento como nós no divã, tá? Nós no divã, não sou eu, somos nós. E eu creio aqui que o terapeuta nem sou eu creio que é Deus através de nós. Então, assim, qualquer opinião que você quer colocar, qualquer pergunta você pode enviar. Eu vou agora dar uma parada nos comentários para não perder a linha de raciocínio. Alguém comentou aqui da doutora Rosana Alves, uma das melhores cientistas do mundo, amo de paixão. Já trouxe ela, já entrevistei, quero entrevistar mais. E a gente precisa de mais doutora Rosana Alves no mundo. Então quem não segue ela, doida, corre lá. Deixa eu tirar os comentários, mas podem fazer perguntas. Tá bom? Que no meio eu dou uma parada, abro os comentários de novo, porque eu quero que a sua voz também seja expressada. Um dos momentos mais difíceis para mim, que eu questionei Deus, vai dos últimos, mais próximos, né? Dos últimos 5 anos, foi quando eu queria engravidar do meu filho. Então foram 3 anos eu tentando engravidar e eu não conseguia. Aí uma colega minha, muito querida, ela é presidente de uma organização, uma ONG chamada Women Care, que eles ajudam mulheres que não querem abortar, mas não sabem se querem o filho. Então eles recebem essa mulher, pagam tudo para ela, ajudam ela na escola, preparam ela para ser mãe ou doar, mostram opções sem ser o aborto. E eu acho lindo o trabalho dessa minha amiga. E ela tem uma missão, assim, inclusive eu vou encontrar com ela semana que vem para tomar um café, e a semana não deu, e ela tem uma missão linda, assim. Onde tinha uma clínica de aborto, aqui no Midwest, ela fez em Sioux Falls, aí fez aqui. Em vez de ficar criticando, ou ela abria uma opção que era o Woman Care. Porque nós temos livre-arbítrio. Em vez de ficar julgando e condenando o livre-arbítrio de outras pessoas, ela dava uma opção divina, uma opção diferente. Então eu honro essa minha amiga. E aí ela me convidou para arrecadar mais dinheiro para a Women Care, para fazer parte do comitê que cria os eventos. E eu tava lá, e nisso chega uma menina linda, grávida, linda, e eu tentando engravidar. Fazia 2 anos que eu tentava engravidar. Ai, essa história é linda, eu acho. Depois eu já me emociono em pensar o final. E aí, essa menina linda, aí eu falei, nossa, que menina linda. E ela entra, que ela foi fazer ultrassom e tal. Ela falou assim, menina, é a 2ª vez que ela tá aqui. Ela engravidou de novo. A primeira vez ela acabou doando para uma família muito querida que a mãe estava tentando há 5 anos. E dessa vez ela tá pensando que vai manter. Eu falei, do mesmo pai? É do mesmo namorado? Não. Dessa vez ela nem sabe que é um pai. E tá grávida e a gente tá trabalhando. Ela tá vendo aqui e tal, recebendo apoio. Porque para você fazer parte, você tem que também participar de estudo de oração, da Bíblia. É muito lindo o trabalho deles. E eu fiquei quieta, eu falei, como é que é, Deus? Eu tô tentando engravidar faz 2 anos e meio. Essa menina engravidou. Tô sendo sincera, a gente nunca falei isso. Essa menina engravidou. Sem querer. Não sabe nem quem é o pai. Não sabe nem se ela vai querer ser mãe. Isso não é justo, Deus. Cadê você? E um outro momento na minha vida muito forte que eu questionei Deus e a bondade dele foi quando eu tava com a síndrome do pânico. E quem aí sofre da síndrome do pânico ou de depressão sabe o que é ser uma mulher livre, mas se sentir presa na sua mente. E isso aconteceu no momento, eu até comentei em uma live sobre isso, quando eu recebi o telefone da revista Glamour americana, falando que eu tinha ganhado o título de heroína do estado de North Dakota, nos Estados Unidos, e eles estavam me convidando para ir para Nova York, ganhar o prêmio e aparecer na revista online deles, contando a minha história. E eu pensei que era um trote, porque quem trabalha em ONG, gente, ninguém pensa em ser reconhecida, tá? Não existe isso. Eu vou abrir uma ONG e quero aparecer na Glamour. Então foi uma coisa que eu pensei que era mentira mesmo, legitimamente falando, né? E aí
essa mulher vira, não, Cristiane, eu falei, como é que você sabe que eu existo? Eu falei bem assim, how do you know that I exist? E ela falou assim, a gente tem isso há muitos anos na Glamour, chama Mulher do Ano, e quem votou foram as mulheres do seu estado. A gente pergunta qual é a mulher que mais contribuiu esse ano com o universo empoderamento feminino. E você, com a sua ONG, tudo que você está fazendo. Gente, quem sabe da minha história, quem lê o livro de Doidas no Divã, eu cheguei nessa cidade, eu não conseguia ninguém, eu tinha vergonha de falar inglês numa mesa de jantar. Para isso ter acontecido, para mim, foi um momento muito lindo, só que ao mesmo tempo triste. Eu vou falar o porquê. Eu estava arrumando a mala para ir para Nova York com meu marido, eles iam fazer um evento no Carnegie Hall, que é um dos lugares mais lindos de Nova York, realmente. E eu caí no chão e comecei a chorar. E meu marido falou, o que você tá chorando? Meu marido também fez muitos anos de terapia, a gente tem um papo meio terapêutico, né? Ele falou, você tá se sabotando? Isso é autossabotagem? Você trabalhou tanto, você nem esperava uma... E realmente eu fui uma das únicas latinas, né? A receber esse título nos Estados Unidos e aí eu desliguei o telefone e comecei a chorar e ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou uma farsa. Eu tô recebendo o título de empoderamento feminino, tal, e força pra mulher, e todas as vidas que você contribuiu. E eu não sou heroína pra minha filha. Pra nossa filha, eu não consigo pegar ela, o carro, e levar ela pra aula de dança, que é 8 minutos da minha casa, porque eu voltei a dirigir, mas eu desenvolvi uma fobia de pontes. Eu não passava em pontes. Então, quem sabe que... Eu que sofri de síndrome do pânico por muitos anos, mais de 10 anos... Quando você... Só quem sabe o que eu tô falando. A pessoa que tem com pânico, a gente cria, por exemplo, eu nunca chegava numa cidade sem pesquisar no mapa se tinha ponte ou não. E quem tem, por exemplo, pânico de túnel faz isso também. Então, eu ia para os lugares sem passar em ponte. Só que para ir na aula da minha filha, mais rápido, eu tinha que passar numa ponte. Então, eu começava a dar desculpas. Eu tentava fazer... carpool, combinar com as mães. Você pega na escola e eu pego elas e levo ela pra casa e dou o lanchinho. Não, porque eu não posso. Eu comecei a mentir. Porque eu tinha vergonha de falar. Que a mulher que recebeu um título de empoderar mulheres não conseguia se empoderar para entrar no carro e dirigir a própria filha. Eu vou colocar aqui no comentário. Quem aqui é uma mulher livre, mas se sente presa na sua própria mente? E às vezes a sua prisão não é síndrome do pânico. Às vezes o pânico que você tem é de não se sentir que você está atingindo o seu potencial. E você tem uma carrasca dentro de você falando que tudo que você faz ainda não é bom o suficiente. Tem várias formas de prisão, né? No livro Doidas no Divã eu coloco os 3 pensamentos prisioneiros, que são padrões de pensamentos baseados na terapia cognitiva de Beck, que eu estudo há muitos anos, que são pensamentos que eu descobri que realmente aprisionam nós nessa mente a que a gente tem, que é o perfeccionismo, a procrastinação e a preocupação, né? Eu falo esses 3 pensamentos, e o Beck também falava, os pensamentos automáticos, como uma forma de você entender, mas eles estão associados, né? Quem tem perfeccionismo acaba procrastinando, né? Olha aqui, quantas pessoas, né? Com o rostinho chorando, levantando a mão. Quem aí se sente uma mulher livre dentro da sua própria mente, mas presa na sua própria mente, levanta a mão, né? E foi quando eu comecei a chorar. Tô vendo vários rostinhos chorando, porque é triste, né? Mas é o normal. Hoje em dia é normal, né? Olha aí falando a Janaína, eu me sinto uma farsa também. É o normal. E foi isso que aconteceu comigo. Você que já ouviu essa história, eu vou repetir no sentido de reforçar o tema de hoje, que foi um momento da minha vida que essa terapeuta americana falou, você tá com síndrome do pânico, você tá com depressão, você tá com ansiedade? Isso é normal pra mulher atual? E aí foi quando eu entrei no carro chorando e falei, Deus, se isso é normal, eu quero ser doida. Então a definição de doida que eu uso aqui não tem nada a ver com transtorno mental. É uma definição no dicionário que você pode ver, e quem lê o livro sabe que eu coloco isso no início, porque eu tenho respeito fortíssimo com quem passa com transtorno mental, porque eu passei, então eu não tô aqui para brincar, tirar o sarro. Eu uso sim esse nome como para confrontar uma cultura que tá achando que o normal é viver desse jeito, é viver presa da própria mente, é viver ansiosa. E se isso é normal, eu quero ser doida. O que é a definição do dicionário? É sair da normalidade, é sair, é fugir dos hábitos normais, né? O fato
A Ká tá falando aí, a Carla da Academia de Mulheres, né? Doida livre. É isso aí. É doida livre. E obrigada a vocês que estão escrevendo que leram o livro, que gostaram. Deus abençoe, tá bom? Então, e mais do que essa definição, foi quando eu caí no chão chorando naquele dia que eu recebi o convite, que eu estava arrumando a minha mala para Nova York, para ir nesse evento da Glamour, do Mulher do Ano, receber esse título. E eu chorando, eu falei, foi um momento muito difícil. Eu falei, Deus, eu já te implorei, me mostra quem é o melhor terapeuta. Eu já fui nos melhores que eu já vi dos Estados Unidos, eu já viajei em tudo quanto é lugar, graças a Deus eu tive acesso, e eu ainda sofro, eu tenho medo de pontes. Me ajuda, Deus, me ajuda, me liberta. Eu tô te pedindo e você não tá fazendo. E eu chorei, eu falei, e foi um momento da minha vida que eu vou ser muito sincera. Eu não pensei em tirar minha vida, mas eu não queria mais viver. Desse jeito, não. Nessa farsa, não. Presa em mim mesma, não. Sendo parte desse mundo de mulheres normais que vivem nessa prisão e são mulheres livres, não. E eu chorei. E eu falei, me mostra o melhor terapeuta. Eu já te pedi, você não tá me mostrando. Por que você não tira essa dor de mim? Eu estudo todos os grandes neurocientistas do mundo, eu já estudei o trabalho deles. Eu não consigo me libertar. Quem aí já se sentiu abandonada por Deus? Só que esse questionamento, né? Deus, eu sou tão boa, né? Essa pessoa é tão boa. Eu tenho amigos meus perderam o pai nessa pandemia, perderam amigos queridos, amigas minhas que começaram um trabalho que elas estavam há anos procurando fazer. Uma delas mora aqui, ela tinha aberto um restaurante, ela teve que fechar. Ela saiu de um emprego, ela trabalhava no banco. A vida dela, assim, ela sonhava com esse restaurante. Uma pessoa boa. Por que isso acontece? Por que coisa ruim acontece com gente boa? Deus, se você existe, por que você não acaba com essa pandemia? Deus, se você existe, por que você não me libertou da síndrome do pânico? Me deixou passar por isso, por tanto sofrimento? Por que você fez uma menina que nem queria filho engravidar e não eu? Que clamava, que chorava. Só que eu não sou a única a questionar isso. E nem você. Um dos filósofos, que quem gosta dessas doideiras, depois eu posso mandar para vocês. O David Hume. Tô falando de 1700. Tem gente que fala que ele era ateu. Quando você lê o trabalho dele, eu acho de jeito nenhum que o David Hume era ateu. Pelo contrário, eu acho que ele tem um tratado de religião, de Deus e questionamentos. Então, em 1700, ele escreve sobre essa pergunta que permeia até a gente hoje. Ele fala assim, se Deus é bom, se Deus é poderoso, por que o mal existe? Epicuro, antes do David Hume, antes de Cristo, inclusive antes de acreditar em Cristo, eu me considerava uma epicurista. Eu falava que eu era uma epicurista porque o Epicuro tem a filosofia do prazer, né? Mas do prazer não de luxúria, mas do prazer de viver o momento. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em vida após a morte. E ele, um dos grandes ensinamentos dele que eu carrego até hoje, ele fala que o homem mais rico é aquele que tem a capacidade de fazer bons amigos. E quando você tem bons amigos, né? Então, mas Epicuro antes de Cristo também já questionava, né? Isso. Então, na verdade, ele tem um questionamento Epicuro que eu vou ler para vocês. Estou falando isso antes de Cristo, tá? Ele, 341 antes de Cristo, ele falava assim, ó. Se Deus é bom e não impede o mal, é porque ele é incapaz? Ou ele é impotente? E se ele pode impedir o mal e não impede, então Deus é malévolo. Olha isso, doida. Doida, olha esse questionamento.
Antes de Cristo, Epicuro, tá? Já questionava isso. Por isso que ele não acreditava em Deus. Ele falava que a gente... Ele é doidinho, assim. Ele é um cara... Eu fui praticamente uma epicurista, tá? Quero prazer, vida boa, bons amigos, fazer o bem à humanidade. Ele teve esse trabalho muito bonito, que ele fala assim, ó, você tem que fazer o bem por fazer o bem, não porque você vai pro céu. Né? Não tem que pensar na recompensa do bem. Então tem coisa muito interessante nesses filósofos. Eu sempre estudei filosofia grega, amo estudar todas as religiões. Então é um questionamento que já vem, né? Antes de Cristo, Epicuro já. E um dos grandes, para mim, teólogos, apologista do mundo, que infelizmente faleceu esse ano, que influenciou minha vida. E quem não conhece, vai atrás do trabalho dele. Infelizmente, esse livro dele não tem no Brasil, que é o Dr. Ravi Zacarias. Eu amo assistir os debates dele quando tem ele. Por exemplo, um professor de islamismo, um professor de judaísmo, um professor de budismo. É fantástico esses debates. É maravilhoso. Você aprende, a gente vai com a cabeça aberta, não para julgar, para com isso. E ele é, para mim, um dos grandes assim, influenciadores quando eu comecei a estudar Jesus e o cristianismo. Ele também não acreditava, ele era ateu. E ele escreveu um livro muito famoso aqui em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, mas eu procurei, não tem ainda no Brasil. Gente, eu vou abrir uma editora no Brasil, porque tem muito livro bom, que tem que chegar aí para quem... Né, não é todo mundo tem que falar inglês, né? Pelo amor. Mas é um livro que chama Por que o Sofrimento? Why Suffering? E ele escreveu esse livro com Vince Vitale, que é o professor de Oxford. E esse livro é um must read, é um livro que para quem puder ler ou ir online, eu vou tentar ver se eu acho algumas legendas do Ravi Zacarias, eu não vou pedir para a Gi fazer, né, porque o pessoal tem que conhecer o trabalho dele. Ele tem uma explicação sem religiosidade, ele é um estudioso, ele morou no Vietnã, ele viu atrocidades na Camboja, ele era uma pessoa que não acreditava em Deus. É muito lindo o trabalho dele. E ele explica uma coisa que quando ele começou a trabalhar no Ocidente, porque ele é indiano, o que ele explica? Que no Oriente, essa pergunta, né? Por que Deus não faz... por que o mal acontece com coisa boa? Por que Deus deixou isso acontecer? Ela é praticamente inexistente. Olha que interessante. Porque no Oriente predomina a filosofia de karma, que é o quê? Bom, se você está passando por isso é porque você fez alguma coisa na vida passada. Ou você fez essa vida, não está lembrando e está pagando. No Ocidente, dominado pela filosofia, né, judaica cristã, a gente aprende o quê? Deus é bom, Deus te ama, Deus te salvou, Deus quer nos proteger. E ele conta em uma das palestras dele, por exemplo, o número de judeus que se afastaram do judaísmo quando aconteceu o Holocausto, que 6 milhões de judeus morreram. Então, assim, como é que vai justificar um Deus que fala que nos protege, que nos deu a terra prometida, que a gente é o povo eleito? E tem muita piada. Eu morei em Los Angeles, e agora em Boca, né, tem bastante... Eu tenho muitos amigos judeus queridos, e tem muita piada entre eles, né, brincando, mas tem. Uma amiga minha fez assim, a Marina, eu conheci ela no Brasil, e a gente ficou na Austrália 3 meses, quando eu ainda estava na faculdade. E a Marina um dia falou assim, eu questiono muito Deus, Cris, porque eu não quero ser o povo eleito. Se o povo eleito significa passar por tudo que o meu povo passou, que eleito é esse? Então, eu tô querendo trazer, gente, questionamentos que não, ele permeia a humanidade. Eu tô falando aí do David Hume de 1700, tô falando do Epicuro, 400 a.C. E na Bíblia, né, quando você lê a Bíblia, e eu quero assim, eu acho que a Bíblia, para quem, tem muita gente perguntando, Cris, pô, eu não gosto de ler a Bíblia, eu também não gostava, porque eu não sabia nem como ler. Mas quando você lê cada história da Bíblia, né, eu acho que cada história da Bíblia é um convite ao quê? A ter um conhecimento, né? Cada livro da Bíblia é um convite a aprofundar um nível de conhecimento do quê? De quem é o Pai, de quem é Deus, né? Cada história que você lê com esse olhar. Eu comecei a fazer esse seminário aqui, eu fiz 8 meses e tive que parar por causa do livro do meu filho. Foi quando Deus falou assim, não,
Só vai fazer isso depois que meu filho William tiver com uns 8 anos, aí eu vou atrás, porque era muito estudo. Mas eu acabei fazendo 8 meses e uma coisa linda que eu aprendi com um professor é assim, leia a Bíblia com uma pergunta. E a pergunta que eu amo fazer é assim, pai, me revela, quem é você? Porque conhecendo você e se eu sou feita a sua imagem e semelhança, eu vou entender mais quem eu nasci para ser. Não quem eu sou sendo por causa da pequenez da minha mente, né? Então, Jeremias 12, quando você vai em Jeremias 12, ele faz uma pergunta que eu falo assim, gente, doida, quem não se identifica com essa pergunta de Jeremias, levanta a mão, que não se identifica. Porque, eu vou até pôr aqui, porque como eu, vou colocar os comentários aqui, me identifiquei com essa pergunta, que é assim, ó, Senhor, profeta Jeremias, tá? Pra quem não sabe, é um profeta. Não precisa saber, tá, gente? Também não gosto quando a gente tá falando da Bíblia e acha que todo mundo tem que saber. Não tem que saber nada ainda, tá? Espero que você se sinta curiosidade e vai atrás. Mas não tô aqui falando só pra quem conhece, é pra quem não conhece também. Então, assim, ele fala assim, Senhor, desejo te fazer essa queixa. Olha isso, um profeta que Deus usou a boca pra falar, falando, por que os perversos são tão prósperos? Por que os desonestos vivem em paz? Quem aqui já não perguntou, vamos ser honestos, o que essa filha da mãe tá prosperando depois de tudo que eu sei que ela fez? E tudo que ela falou? Quem aqui já pensou isso? Gente, teve uma mulher aqui de Fargo. Ela, quando eu abri a Women's Impact, ela foi voluntária. E eram eventos e um website que uma mulher ajudava a outra. A gente ajudou mulheres a irem em universidades. A gente escolhia, né, uma committee e a gente ajudava mulheres a se tornarem líderes, né? E esse trabalho, lógico, desenvolveu por quê? Porque eu sei o que é chegar no país e não ter ajuda. Eu sei o que é chegar no país e ter a capacidade de ter vergonha de falar inglês. Eu sei essa dor, então eu não queria que outras mulheres passassem a dor que eu passei, né? Manda os nomes dos livros e autores que você citou. Eu vou colocar embaixo, quando eu postar essa live, aí eu ponho pra vocês. Tá bom? Aí vão atrás mesmo pra vocês tirarem a opinião de vocês, né? Não precisa concordar, não precisa gostar, mas legal. Aí o pessoal, né? O que é essa filha da mãe? E tinha uma mulher que aprendeu muita coisa com a gente. Eu falo com a gente porque eu nunca fiz nada sozinha. Eu sempre tenho um time de mulheres comigo, né? Juntas. Cris, fala a sua experiência com a menina grávida. Depois eu termino a história da menina grávida. Não teve nada com a menina grávida. Essa menina despertou em mim, eu vou ser muito honesto, uma raiva de Deus. Eu fiquei com raiva. Aí à noite, quando eu saí da ONG, na quarta-feira, teve um encontro de mulheres na minha igreja. Aqui que eu vou, a Burning Hearts. Eu chego lá, quem? A Karina, que é uma menina fofa, que tem 3 filhos. E ela, eu percebo que ela tá com uma barriguinha, mas você não quer falar, será que ela engordou? Não quer? E a gente no banheiro, ela, menina, você viu, Eu falei, você tá grávida? Ela falou, ai, menina, tô. Mas eu tive até que pedir perdão a Deus. Eu falei, por quê, Cá? Ai, porque eu não queria. Ai, menina, já tô com 3 filhos, é muita coisa, mas Deus sabe o que faz. Obrigada, você que lembrou pra eu terminar a história. De manhã, eu vejo uma menina que nem queria ter filho, que nem se lembrava o nome do pai, já tinha dado um pra doação. À noite, uma mulher que não queria ter filho. Aí foi quando eu entrei na igreja, no banheiro, comecei a chorar. E foi aquele momento de virar para Deus e falar assim, você não me ama. Você não me ama, Deus. E se você existe, realmente você não sabe que eu existo, eu não acredito. Então, assim, esses questionamentos de Jeremias, profeta de Deus, falando porque os perversos, e essa mulher aqui de Fargo, ela aprendeu muita coisa com a gente. Ela vira para mim numa reunião secreta e fala assim, Cristiane, tem uma fundação que está colocando muito dinheiro e eles nos reuniram e pediram para copiar tudo que você está fazendo. Eu comecei a rir, porque tem mulher que ainda vive no mundinho da Luluzinha, né? O mundinho das criancinhas infantis, não sei. Tipo assim, isso aqui não é competição, eu tô fazendo um trabalho de ajuda à mulher. Quanto mais pessoas fizerem, eu quero que todo mundo se inspire. E aí eu virei para ela e falei assim, por favor, não existe isso de copiar. Eu sento e aí eu posso fazer uma ação no meu e-mail, olha o que eu falei, pedindo permissão para quem quiser
aceitar entrar no seu mailing list, porque eu tinha um dos melhores mailing list da cidade, do estado de North Dakota, do Midwest. E ela fala assim, não precisa. Aí eu falei, por favor, vamos marcar um almoço, para com essa história de copiar. Resumindo a história. Sabe quem chegou para essa fundação e falou, vamos abrir algo parecido? Foi ela, a que estava na minha fundação, na minha ONG, desculpa. Não foi fundação não, tá? A gente não dava dinheiro, a gente precisava de dinheiro. Aquilo me machucou. Primeiro assim, ela não me apresentou para as pessoas. Fingiu que... Ela dava desculpa que eles não podiam encontrar. Resumindo, essa ideia que ela copiou nossa, estourou. Eles ficaram enormes. Eu agradeci a Deus porque muitas mulheres foram ajudadas. Mas eu fiquei com raiva. Falei, filha da mãe, Deus, olha, o Senhor abençoou mais essa mulher que copiou. Como assim? Como Jeremias perguntou, eu perguntei. Por que os desonestos? Aí ela tá aí prosperando, vivendo em paz. Moisés, gente. Quem lê o livro Doida no Divã, eu sou apaixonada pelo caráter de Moisés, porque é muito parecido comigo. Cheio de insegurança, Deus chama, ele não quer. E ele é chamado, né? Deus vai lá, fala pro faraó libertar meu povo. Aí Moisés vai, fala, e aí o faraó fica com mais raiva. E castiga mais o povo dele. E Moisés, em Êxodo 5, fala assim, por que você está deixando meu povo sofrer, Deus? Por que você me enviou? Por que você me fez falar do seu nome pro faraó e agora ele está maltratando o meu povo? Gente, tem esse questionamento. Ele é humano. Mas se a gente não compreender a dimensão desse questionamento, ele vai te afastar de Deus. E ele vai te desanimar. E ele vai fazer você passar por essa pandemia para baixo. E não sendo uma catalisadora de poder e de palavras que edificam nesse momento que o mundo mais está precisando. Então aqui eu quero falar com as doidas que vão se levantar. Que vão ser a voz dessa geração. E nas minhas orações, o que eu vou falar hoje, para nos ajudar a responder esse questionamento humano. Nas minhas orações eu sinto e creio que Deus me revelou. E eu vou falar pra vocês. Eu espero de coração, eu oro pra que isso não seja mais uma live. Eu não aguento mais live. Não aguento mais live. Eu quero um momento de libertação. Eu quero que a live, né? Que a vida, a live. Eu não quero uma live. Eu quero que você, a live. Em inglês, que significa eu quero que você viva. Tá? Que você saia daqui diferente. Que você saia daqui... Com informação, com uma palavra, um conhecimento, se for meu, de alguém que postou aqui, mas que te liberte das amarras que te prende numa mente, que tá perdendo a fé, que não tá entendendo o que tá acontecendo. Eu quero que a gente seja voz para essa nação agora, para as nações. Eu quero que a gente seja voz para quem tá perdendo a voz nesse momento. E compreender esse questionamento é fundamental para isso. Porque é uma pergunta e um questionamento existencial que tem percorrido a humanidade e afastado pessoas de Deus e trazido elas de volta. E eu espero que no final dessa live você volta de volta pro Pai. E quem tá no colo dele lembra que é teu Pai. De uma forma que você tinha esquecido. Ou algo que você não tinha pensado. Quando eu tava nas minhas orações, eu sinto que Deus falou assim pra mim, gente. Porque pra mim na Bíblia, todos os livros da Bíblia, ninguém questionou, não trouxe esse questionamento mais do que uma pessoa. E essa pessoa é Jó. Eu acredito que nós estamos vivendo a geração de Jó. E quem não leu Jó, leia. Mesmo se não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia, leia esse livro. Você vai fazer assim, eu não tô sozinha. Nós estamos vivendo geração Jó. É a geração que a gente está vendo perdas na nossa frente e não estamos conseguindo fazer nada. Pessoas morrendo. Amigas minhas sofrendo porque não pode abraçar e falar tchau pro próprio pai que acabou morrendo. Porque não estava com medo de entrar no avião. E se entrasse no avião, o hospital não deixa entrar. Amigas minhas entrando em depressão, mulheres de Deus de fé, que cuidam de ministério de mulheres, caíram no chão, porque não puderam dar apoio para a família, porque fechou os países. Nós estamos vivendo algo assim como Jó. A gente está perdendo, a gente está vendo tudo que a gente tinha, o nosso tempo, os lugares que a gente poderia ir, tudo tem que ser tirado de nós.
Quem aqui está se sentindo que está fazendo parte na geração de Jó? E Jó, levanta a mão. Quem aqui fala, caramba, eu tô me... Opa, peraí. Peraí que caiu aqui, eu te falei, né? Eu não tenho aquele negocinho, eu coloquei um monte de livro aí. Quem aqui tá se sentindo vivendo na geração de Jó? Quem não sabe quem é Jó da Bíblia deve ter ouvido talvez a expressão assim, tem paciência de Jó. A pessoa que fala isso, inclusive minha avó Geni, querida, que eu amo de paixão, que tá no céu, deve estar me ouvindo agora pra ver se estou falando besteira ou não. A minha avó falava, você tem que ter paciência de Jó. Quem fala isso é porque só leu o primeiro capítulo. Porque se você ler o resto, amor, eu não acho que Jó teve muita paciência, não. Ele reclamou de Deus, ele questionou. Ele reclamou do que estava acontecendo, ele não estava entendendo. Então eu vou entrar agora um pouquinho em Jó. E depois eu vou trazer a filosofia psicológica de Viktor Frankl, um dos maiores psiquiatras do mundo. E no final eu vou falar 3 pedidos que eu sinto que Deus está nos fazendo pra gente passar por essa pandemia com paz, com poder e com propósito. Então no final eu vou revelar esses 3 pedidos que eu sinto forte que Deus está nos fazendo e pedindo para levantar uma geração de Jó que vai saber passar pela perda, mas vai chegar no final de cabeça erguida. E só você conhecendo a história dele para você entender o que eu tô te falando. Então agora, todo mundo aqui concordando, né? Então Jó, gente, ele era um homem. Vou falar, gente, não vou ficar aqui falando com muitos detalhes, mas assim, resumidamente a história. Jó era um homem muito próspero, era um homem muito bom, muito justo. Ele tinha, acho que era 7... eu adoro, a Bíblia tem uns detalhes, né? Quantas ovelhas... eu acho um barato, ó. Era o homem mais rico de toda a região, né? Os nomes da Bíblia, então, você sabe que quando eu falo da Bíblia, eu gosto de adaptar os nomes. Porque é os nomes que eu falo assim... Se eu falar, eu vou começar a rir. Desculpa, gente. Desculpa, eu sei que no hebreu tem tudo um significado, mas tem coisa assim que eu tenho pra eu conseguir explicar. Mas eu acho engraçado, assim, que ele fala assim, ó, ele era um homem íntegro, correto, ele temia Deus, ele se afastava do mal, olha, um homem, né, um amor de pessoa. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, presta atenção, essa parte é muito importante, tá? Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eu adoro o detalhe da Bíblia. Eu sou aquela lá, gente. Eu, às vezes, demoro pra retornar pra uma amiga. Porque eu adoro ligar quando eu tô com o meu chazinho, ó. Adoro o detalhe. Tem uma amiga minha contando uma história, eu falo assim, não, pera lá. Antes de você falar isso pra ele, o que ele falou? Então, eu adoro a Bíblia com esses detalhes. Mas eu acho engraçado que eles têm uma coisa com animal na Bíblia. Ah, minha filha. Ai, se falar... sabe, 1247... contava os animais, né? Aí eu falo assim, quem é que contava esses animais do Jó? Não tem essa curiosidade? Quem é que sabia que ele tinha 500 jumentas? Bom, vamos continuar? Então ele era um homem mais rico de toda a região e próspera. E aí, vai essa parte, tem teólogos que... questionam, enfim, o livro de Jó, tem teólogos que não, mas quando a gente usa a Bíblia como instrumento terapêutico, a gente não tá aqui falando se é certo, se é errado, se é provado ou não. Eu creio, tá? Mas aqui não. Não tô aqui para falar de religiosidade, tá? Mas usando a sabedoria bíblica, né, para aplicar na nossa vida, para revolucionar a nossa mente, para transformar a nossa vida. Eu acho fantástico, fundamental, assim, para minha vida. E aí ele fala assim, né, nesse capítulo... está tendo um encontro. Então olha que interessante, é um filme, né? Porque mostra a vida dele, ele feliz, com as 500 jumentas dele, com os filhos dele, um homem bom, próspero. Enquanto ele tá aqui, olha que supernatural, né? Tá rolando o que lá no céu? Tá rolando um encontro na corte celestial. Imagina, agora vai, gente. Vai, tá? O que é essa corte celestial? Eu, que adorava a Ginny, é um gênio. Meu sonho era entrar naquele negócio dela... Nossa, quando eu olhava a Xuxa, eu imaginava de onde ela vinha daquela nave. Cada um imagina o que era essa corte celestial, tá? De acordo com a doideira da sua imaginação. Porque aqui não conta como era. Eu sou super curiosa. Eu falo, poxa, ele me falou que tem 500 jumentas e não falou como era a corte celestial. Né? Mas tudo bem. E aí,
os anjos vieram na presença de Deus enquanto Jó tá lá numa boa. E Satanás, que a palavra Satan significa o quê? O acusador. Aquele que acusa, né? Por isso que eu falo, cuidado, não quero saber, vou falar uma coisa que o povo vai me criticar, não quero saber de onde vem, se veio do padre, do pastor, da melhor amiga, da mãe, se um conselho algo te deu culpa e não convicção, entra no secreto e conversa com Deus, porque Deus vai te criticar, o Espírito Santo vai te criticar, algumas pessoas vão te criticar, mas vão te dar convicção para mudar. Agora, quando te coloca na culpa e na condenação, questiona se veio de Deus. Tá? Porque a palavra Satanás, né, significa o quê? O acusador, aquele que acusa. E aí, o Satanás, ele, né, vou dar uma andadinha aqui, ele fala assim, ó, Deus, é o seguinte, o Jó, ele tem bons motivos para ser assim, bondoso, evitar o mal, porque você dá tudo para ele, você abençoa ele demais, né? E aí Deus fala assim, então tá bom, você pode prová-lo, mas faça o que quiser com tudo que ele possui, só não cause nenhum dano físico, porque se você faz matar o objeto de estudo, não tem estudo, né? Não tem pesquisa. E parece que Deus entrou numa pesquisa aí com Satanás, interessantíssimo, um dia eu vou fazer uma live, um bate-papo sobre o que a definição de Satanás, que tem sim questionamentos entre o que fala o Primeiro Testamento e o Segundo, mas eu não vou entrar nisso agora, mas olha que interessante. Deus permite que o Satanás prove Jó. E aí eu vou dar uma resumida, o que acontece com Jó. E por isso que eu sinto que a gente está vivendo uma geração Jó, de ver muita peta. Então o Jó tinha tudo, tal, igual você, né? Vamos chamar o Jó de Mariana, a Mariana pá, fazendo os eventos dela, que ela fazia eventos femininos no Brasil, já estava toda animada, isso foi em fevereiro, ela não sabia nada que ia acontecer em março, que ia fechar tudo, e ela estava preparando o vestido de noiva para casar, né, super legal, toda saudável, pá, malhando, colocando o hashtag Bless, mostrando a barriga chapada, e aí pá, março, chega a pandemia, acabou todos os eventos dela, ela pede um emprego, aí o namorado que ela ia casar acaba largando ela por outra, e ela tá aí no meio da pandemia. Perdeu o namorado, o marido, o futuro marido, né? Perdeu o trabalho, começou a comer, engordou, barriguinha chapada, agora é só de pretinho no Instagram, porque ela não abandonou, ela não, tudo tirou dela, menos o Instagram, tá? E aí ela começa a questionar, né? Cadê Deus? Cadê Deus? Aí ela pega Covid, fica muito mal, vê pessoas perdendo. E a história da Mariana é a história de muitas pessoas. Eu falei uma coisa simples, até leve, porque quando você vai na história de Jó, até te dá uma angústia. Porque o que acontece com ele? Deus permite que o Satanás tira tudo dele. Quando eu digo tudo, ele perdeu toda a herança dele, inclusive as 500 jumentas. Ele perdeu todos os filhos dele. O vento chega na casa, todos os filhos dele. E aí ele vai, não dá para saber se ele era judeu ou não, se ele seguia, mas dá a sensação que ele talvez seguia aquela prática de ficar sentado, né, acho que por 7 dias, né, e os amigos vieram consolá-lo, imagina, perdeu todos os filhos, perdeu toda a herança dele, perdeu tudo. E aí os amigos, sabe, as amigas, começam a querer questionar, ajudar ele, dar conselho bom. Só que antes dos amigos chegarem, isso é o capítulo 3, eu gostaria que vocês pudessem ler, e é lindo no sentido de você não se sentir sozinha, porque ele fala assim. E aí vem as pessoas que falam assim, né, a visão mais simplista, Jó, Deus, né, Jó, ele teve tanta paciência, ele é bonzinho, ele nunca Vocês que vão resolver, que vocês acham que se ele ficou com paciência. Olha o que ele fala aqui. De tanta dor que ele sentia, ele fala assim, Deus, por que eu não nasci morto? Por que eu não morri a sair do ventre da minha mãe? Aí ele fala assim, se eu tivesse morrido ao nascer,
agora eu estarei em paz. Por que você está concedendo luz para quem não tem futuro, sabe? Você imagina, acho que ele não queria acordar. Você perdeu todos os filhos. E durante o livro você vê a dor dele. Você vê o questionamento dele de não entender, porque ele era um homem bom e ele era. Você vê que o diabo fala assim, olha, é bom, Deus, só porque você dá tudo para ele. Tire e vê se ele não vai te blasfemar. E Deus permite que o diabo teste ele. E aí os amigos chegam, as migas, né? As migas chegam para dar conselho pra gente. E aí esses capítulos que vêm é fantástico. Eu vou resumir para vocês. Mas vem o Elifaz. Eu não vou falar esse nome. Vamos chamar de Carol. Aí chega a Carol, né? Carol querida que tá aí, que entrou. Grande jornalista, como de paixão. E aí eles começam, os amigos, a tentar entender por que tanto sofrimento. Que talvez é onde você tá nesse momento Elifaz, ou você tá nesse momento Carol da tua vida e você começa a tentar, por que isso aconteceu comigo? Né? E aí ele fala, será que é porque você não buscou Deus? Será que é porque você não pecou? Né? Será que... E aí eu não vou entrar no detalhe. Ele tem 3 amigos que começam a tentar encontrar resposta e justificar a dor e o sofrimento que Jó estava passando. Eu quero saber aqui quem está procurando resposta e justificativa para sua dor. Levanta a mão ou escreve aí, né? Quem aqui tá aqui? Depois eu vejo aqui as perguntas de vocês, tá? A gente questiona, né? E as migas tentam ajudar, né? Até quando você vai continuar, né? E aí tem esse amigo aqui que ele fala assim... Cadê? Aqui, essa parte que Jó fala isso, eu me identifiquei tanto que ele fala assim no capítulo 10. Estou cansado da minha vida, eu vou me queixar abertamente, minha alma amargurada precisa me expressar. Porque os amigos, às vezes, não quer que você expresse a sua dor. Ai, não, cuidado, ai, não, você tá questionando Deus, ai, você tá pecando, ai, será que isso não aconteceu porque você pecou, você fez alguma coisa errada? Será que os seus, né, se você acredita em mais uma filosofia espírita que eu também segui por uns anos, acredita que alguma coisa que você fez no passado, na vida passada, a gente quer encontrar resposta. Não é possível estar passando por tanta dor se eu sou uma pessoa boa. E os amigos tentam, né? Olha aqui a Dayana. Cris, qual foi a sua conclusão por demorar para engravidar? Fica até o final dessa live, lindo que você está me questionando, porque eu também perguntei, Deus, por que 3 anos? Por que não foi na hora? Porque menina que nem queria, e eu queria resposta. Eu queria resposta, né? Por quê? Você também aí estão querendo resposta. Por que essa pandemia? Por que Deus não acaba com isso? Por que Deus não acaba com o sofrimento? E aí vamos lá ver a resposta. Então os amigos, Jó começa a ficar revoltado com os amigos, porque ele fala, eu não fiz nada, e vocês estão querendo me questionar, e estão querendo. E aí eu acho que de tanto que Deus não aguentou mais as amigas, a Carol, vamos colocar a Margarete, eu não sei se você chama Margarete, mas eu tenho uma história com Margaretes, mas enfim. Quero pedir perdão se você chama Margarete, mas vou te contar. Tinha uma Margarete no grupo de oração que só por Deus. Ela era bem os amigos de Jó. Tudo que acontecia, você era pecador e tinha que, né? E aí Deus vem e responde. E eu quero que agora procura começar a ver a Bíblia não como um livro de dogma, de lei, de colocar de culpa, mas como uma terapia, como uma metáfora, né, do que pode estar acontecendo na nossa mente e deixar Deus falar através, né,
das palavras. Revelar, não explicar, te revelar. Então agora você que está nesse questionamento, você que concorda comigo ou não, mas está curioso, nós estamos vivendo uma geração de Jó, uma geração que está vendo perdas, que não está entendendo por que isso aconteceu comigo, eu não fiz nada, né? Porque essa pandemia, eu não fiz nada, que eu me recordo, que eu saiba. Aí tem amigo falando, não, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu. Se você ler o livro Doidas de Van, sabe que eu tenho um capítulo que eu falo, porque tem problema que não é pessoal, é social. A pandemia não tem nada a ver com algo pessoal seu, é um problema social que temos que nos unir, forças para juntos como humanidade melhorar, né? Mas tem gente que pega meia culpa, o que eu fiz de errado. A pandemia chegou, cara. Fechou, porque estão tentando salvar a humanidade aí desse vírus. Não, mas será que não fez isso porque o pecado da minha mãe, das vidas passadas? Você pode ficar nessa. Ou vamos ver aqui na palavra de Deus o que ele pode nos revelar em relação a essa pergunta existencial que fez eu me afastar de Deus, que às vezes está fazendo você se afastar de Deus. E falar como é que pode coisa ruim acontecer com pessoas boas. Como é que pode sofrimento. Então vamos ver o que Deus fala para Jó em relação a essa pergunta existencial. Porque eu li muita ciência, eu li muita filosofia grega, islamismo estudei, eu nunca encontrei uma explicação que aliviasse a minha alma, como no livro de Jó. E é por isso que eu senti no meu coração de compartilhar com você. E Jó, ele fala assim, adoro, Jó fala isso pros amigos, marca pra falar pras amigas um dia, as Margaretes. Desculpa que eu chamo Margarete, mas eu preciso falar. As Margaretes da vida. Ele fala assim, olha, já ouvi tudo isso, porque os amigos estão tentando, é pecado, você tem que pedir perdão, problema. Que péssimos consoladores são vocês. Será que nunca vão parar de tagarelar? Que perturbação os faz continuar falando? Gente, eu não acho que Jó foi paciente, desculpa, vó, te amo. Mas o primeiro capítulo, tudo bem. O resto, minha filha, ele rodou a baiana. Para. Também, né? Perdeu todos os filhos. Estão querendo colocar a culpa nele? E você tá querendo se culpar pelo término do seu casamento? Está ainda se culpando por ter fechado o seu negócio por causa de um problema político e econômico? Você tá se culpando também? Porque era isso que os amigos de Jó estavam tentando fazer. Mas não no sentido ruim. É lindo você ler o que eles falam. Tem coisas lindas que eles falam. Eles estão tentando fazer Jó acalmar, mas eles estão nesse carinho de tentar ajudar Jó. Eles estão fazendo Jó sentir condenado e procurar nele algo que ele não tinha feito. Porque no início do livro a gente vê na corte celestial, que eu acho que era de onde a Xuxa veio, quando eu era criança, que o Satanás propositalmente sugere para Deus, né? Ele é bom, ele te louva, ele é porque você dá tudo para ele, tira dele, você vai ver que ele vai te blasfemar. E Deus fala, tá bom. Então, Jó, os amigos não sabiam o que aconteceu. A gente não sabe que entre o céu e a terra, né? Há muito mais coisa que a nossa vã filosofia. Então a gente não sabe. E aí Jó, ele fica realmente... E aí, vou pegar aqui... Eu amo essa parte. Eu até coloquei uma frase aí no feed, que eu falo assim, eu tenho saudade da doida que fui e deixei ser roubada de mim, né? Que a gente olha a vida e quem aí não tá com saudade da época sem pandemia? E olha que verdadeiro. O Jó, ele fala assim, Jó 29, ele fala assim, tenho saudade dos tempos que passaram, os dias que Deus cuidava de mim. Ai, não sei porque eu sinto gente aí que tá ouvindo, que você lembra da sua família unida, do seu marido, dos seus filhos, e agora, de repente, você passou por um divórcio e perdeu. Né? Ou saudade daqueles que se foram nessa pandemia. E ele fala assim, os dias que Deus cuidava de mim. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha todos os meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Gente, quem não se identifica? A gente tá vivendo a geração Jó.
Aqui uma pessoa colocou, né? 3 natais sem poder abraçar. Que saudade do abraço. Vamos fazer uma terapia agora? Nós estamos no divã. Antes de eu continuar e dar os 3 pedidos que eu sinto que Deus vai estar fazendo para nós agora, para a gente passar por essa pandemia com paz, poder e propósito. E vamos ver o que Deus explica para Jó em relação a tudo isso que ele passou. Antes de falar isso, eu quero que você escreve aí. Tá com saudade de quê? Ou de quem que essa pandemia tirou? Adriana aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, doidas. É terapia em grupo aqui. Brasil, nós estamos todos precisando de um divã. Não foge, não. Meu Deus. Olha isso. Meu filho com 14 anos teve lesão cerebral. Meu marido teve AVC. Tudo em 2020. Adriana. Deus abençoe. Olha aqui. Saudade de pegar na mão dos meus queridos e amados. Saudade de mim, de reunir a família, né? Eu tenho saudade de show. Gente, adoro um show. Um cantor, uma cantora, ver o YouTube. Tô apaixonada pelo YouTube. Sabe? Dançar. Saudade da minha alegria. Saudade de ser saudável, saudade do meu irmão. Saudade de estar na mesa. Saudade dos beijos. Saudade de poder viajar. Tô lendo o que vocês estão falando. E se você vai assistir isso depois, pensa nisso. Né? O que a pandemia tirou que você está com saudade? Saudade da liberdade, do direito de ir e vir. Saudade de sair para jantar. Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu Deus, lembra essa música da Daniela, né? Daniela Mercury. Que música? Ai, tem uma música no Brasil de saudade. Já está chegando a hora. Não, não é essa, gente. Esqueci. Saudade de ver a igreja cheia de gente celebrando. Saudade de sonhar, saudade de abraçar. Saudade das orações de visitar os asilos, de visitar hospitais. Ai, ai, ai. Saudade dos netos. Ai, Vera, nem fala, não escreve isso que eu choro agora. Gente, eu não vejo a minha mãe. A minha mãe, meu irmão, minha irmã. Eles iam todos passar o Natal e o Ano Novo aqui comigo. Tava tão feliz. Sabe quando você... Eu mudei, né, pra Flórida. Sabe quando eu tava, assim, contando os segundos pra vê-los? Amo minha família. A gente ri tanto junto. Sabe uma família briga e ri? É muito engraçado. E minha mãe ia ficar 6 meses comigo. Minha filha falou uma coisa. Essa semana ela fez assim, mãe. Eu falei pra minha mãe isso. Ela falou, mãe, tô com uma saudade da vovó. Mas do cheirinho dela. Puxa, coração doeu. E eu que tive todos os sintomas do Covid, não tô cheirando até agora, gente. Não cheiro, não sinto gosto de nada. Falam que demora, né? Ai, a Paula colocou aqui, ó. Saudade de não sentir medo do outro. Porque não sai na rua, é isso, doida? Ai, doidas, vamos lá. Vamos continuar? E aí, Deus, o que a gente faz com tudo isso? Antes de dar resposta, que eu creio que a gente encontra em Jó, que eu sinto que a gente está passando pela geração Jó, eu vou compartilhar com vocês, para quem não conhece, mas eu acho impossível não conhecer, é o trabalho do Viktor Frankl, que, na minha opinião, um dos grandes psiquiatras do mundo, criador da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Quem não leu o livro do Viktor Frankl ainda, né? Chama Man Searching for Meaning. Como é que é? O sentido da vida? O sentido da vida, Viktor Frankl. Eu vou colocar aí, eu escrevo tudo.
E os que não tem inglês, vocês procuram o nome, às vezes acham alguma coisa, ou já faz o seu curso de inglês, fala, ó, não vou mais adiantar isso, porque a Cris é ótima para mandar uns livros bons em inglês. Gente, não é questão de metida, eu moro aqui há 15 anos, que eu já sei que tem umas doidas. Ai, que metida, ela fala coisa que não tem no Brasil. Doida, eu moro aqui, segue o que quer. Eu não minto. Mas eu estudo muito aqui. Mesmo no Brasil, eu estudava muito. E estudo muito também em terapeutas brasileiros, não pensa não. Imagina, Augusto Cury, acho o trabalho dele incrível. Influenciou muito o meu trabalho também. Eu quero entrevistar o Cury, viu, gente? Quem conhece ele já avisa que eu vou atrás. Roberto Chinachik, que foi o homem que abriu, e a irmã dele, que abriu as portas para o meu trabalho no Brasil, da editora Gente, tenho gratidão muito grande por eles. Acho o trabalho dele fantástico também, de motivação. Então, não é só americano não, tá? Nem só europeu. Mas o Viktor Frankl, ele, para quem não sabe a história, você estuda Viktor Frankl, você primeiro assim, você imediatamente já marca a terapia, tá, gente? Porque você vai se sentir que você não fez nada com a sua vida. Eu não tô brincando. Você lê ele assim, aos 16 anos publicou, aos 19 ele já entrou na faculdade de medicina, e o trabalho dele, assim, um crânio. Então, o Viktor Frankl, ele já estava crescendo, ele começou a mandar as cartas para Freud, já começou esse interesse muito grande em relação ao sentido da vida, ao propósito. Ele já estava nessa busca quando chegou a Segunda Guerra Mundial e ele e a família dele foram para o campos de concentração. E o que aconteceu? A esposa dele, ela é obrigada a abortar o primeiro filho deles pelos nazistas. O pai e a irmã são enviados para campos de concentração diferente, e ele e a esposa, e todos morreram, inclusive a esposa dele, de exaustão. E a irmã dele é a única que sobreviveu, que ela ficou refugiada na Itália. E ele ficou 3 anos no campo de concentração com trabalhos árduos. E foi nesse campo de concentração que ele começou a escrever o que foi a raiz da logoterapia, que é o sentido da vida. Mas vamos resumir o trabalho do Viktor Frankl em relação ao sofrimento e à dor. Nós estamos falando de um homem que experienciou uma das maiores atrocidades que a gente conhece na humanidade, que foram os campos de concentração. Imagina o senso de injustiça, né? E mesmo Viktor Frankl, sendo de uma família judeu, ele não aplicava e frequentava o judaísmo, né, como religião. E eu acho que tem talvez uma coisa de muita dor, eu não sei, interessante, eu acho que a gente nunca pode saber. Mas as pessoas têm maneira de falar que ele era judeu de nascença, mas não praticante. Mas ele fala uma coisa fantástica, que ele fala assim, que acho que resume muito o trabalho da logoterapia, que é assim: nós homens, nós humanos, a gente tem pouco ou quase nenhuma influência no que pode nos acontecer. A nossa liberdade, né, para saber o que vai acontecer, ela é muito ínfima, ela é muito pequena. Então, muitas vezes a gente não pode controlar o que vai nos acontecer, mas podemos sempre ter a liberdade de escolher como vamos responder. E é lindo. Porque essa liberdade a pandemia não pode nos tirar. Essa liberdade de responder ao que está nos acontecendo, a pandemia não vai nos tirar. Para quem sabe da minha história, quando eu demorou 9 anos para eu escrever o livro Doidas no Divã, porque foi um livro que quem lê percebe isso, foi escrito durante muita transformação da minha vida, porque o meu perfeccionismo achava que nunca era bom o suficiente o meu trabalho. Então, assim, eu tava sonhando em voltar a trabalhar no Brasil. Eu também, assim como o Jó, falava que saudade eu tenho do tempo que eu trabalhava no Brasil, fazia eventos para as mulheres, trabalhava na televisão, fazia trabalho voluntariado nas periferias do Brasil, os meus amigos, e eu tinha vontade muito grande de voltar a trabalhar no Brasil. E eu esperei, eu tinha 5 amigas minhas americanas que me ajudaram muito no processo de terminar o livro, e eu tinha falado para elas, inclusive o meu sobrinho, que hoje namora a Carol Cantelli, o motivo que ele conhecia a Carol foi porque eu falava para ele, o dia ele cuidava, ele fazia faculdade aqui, ele cuidava do meu filho, do William, para eu escrever. Eu falava assim, brinca com ele para eu terminar esse capítulo. E eu falava, Gui, o dia que eu lançar meu livro,
no Brasil, eu vou, onde você esteja, eu vou te pagar pra você me comemorar, porque eu nunca esqueço quem me ajuda, nunca, nunca. Eu procuro, e se eu esqueci, me perdoa, porque é muito fácil, né? Depois que as coisas vêm. E aí, essas minhas amigas todas, a gente já tinha combinado, elas iam ir no lançamento de São Paulo, do Rio de Janeiro, e são amigas que eu amo de paixão. Então seria um momento que eu já estava pensando, já estava vendo hotel para essas minhas amigas americanas, as brasileiras mais chegadas já tinham armado coisa e tal. E aí tudo cancelado, eu perdi totalmente. Todos os meus lançamentos foram cancelados. Até hoje eu não tive uma noite de autógrafo. E comparado com perdas que vocês estão tendo de família, nem se compara, mas eu estou dando um exemplo que eu tive uma escolha de como responder a isso, né? E a primeira escolha foi chorar. Vou ser sincera, eu chorei. Quando a editora ligou e falou assim, olha, Cris, desculpa, a gente vai ter que cancelar todos os seus lançamentos, todos os seus eventos. A Carol Cantelli tinha me convidado para falar no evento dela de 1.200 pessoas e ela, uma dor muito maior, porque o evento estava pronto e ela teve que cancelar. Eu lembro ela me ligando no telefone, chorando. E acabou que eu e a Carol fomos na igreja da Pastora Rose, que é a igreja que eu vou no Brasil. E ela pregou e eu falei. Foi um momento muito lindo, no dia do evento dela. E foi o último evento porque ainda a gente podia se encontrar, mas estavam na dúvida e tal. Foi a única vez, mas não foi uma noite de autógrafo, foi mais ir lá e a gente falar no Ministério de Mulheres. E aí eu chorei. E depois eu falei que como eu vou responder a isso? E aí foi quando essa minha vontade de conectar com as pessoas no Brasil me fez usar o único veículo que eu tinha, que era o Instagram. E aí foi quando uma amiga minha me ajudou a criar o Meia-Noite no Divã. Tava todo mundo sem dormir, aquela coisa de pandemia, será que o mundo vai acabar? É mortal demais, o que que é? E aí a minha amiga falou, ai, não consigo dormir. Aí uma amiga falou, Cris, faz Meia-Noite no Divã. E quem lembra desse início, foi o momento que eu comecei a me sentir mais confortável com live, Então eu sinto assim, eu respondi dessa forma, né? Em vez de fugir, me acolher, eu fui me conectar de outra forma com o Brasil, com aquilo que eu tinha. E cada um de vocês procurou uma forma de responder essa pandemia. E que é isso que Viktor Frankl fala, né? Que essa liberdade a gente não pode tirar de nós. Agora vamos ver como é que Deus responde esse questionamento, né? De Jó. E é fantástico essa parte, é super natural essa parte também. Porque Jó vai questionando Deus, né? O que eu fiz pra você fazer isso comigo? Como a gente tá falando aqui. E aí, olha o que Deus faz. Olha como ele aborda esse questionamento. Se você lê, você fica até incomodada com Deus. Se você é honesta com você, fala assim, Deus, não acredito. Você permitiu que tirasse todos os filhos dele, perdeu tudo. E é assim que você fala com Jó? Mas eu acho que é assim que Deus está falando com a gente. Vamos ouvir? Antes de você ficar nervosa com Deus, deixa eu terminar. Se não faz sentido, é porque você não chegou no último capítulo. Calma. Marca aí. Se não faz sentido uma parte da sua história, é porque você não chegou no último capítulo. Então espera, mas você vai se incomodar com Deus se você não conhece essa parte da história. Porque ele fala assim, ó, pra Jó, Deus. Ele conversa com Jó. Ele fala assim, quem estabeleceu os limites do mar? Você alguma vez, Jó, deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Você fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? Você é capaz de levar cada uma ao seu lugar? Você sabe disso, Moisés? É como se Deus, você pode interpretar que Deus está meio caçoando de Jó. Tipo assim, por acaso a sua sabedoria consegue fazer o falcão voar alto? E abrir as asas para o sul? É por ordem sua, Jó, que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto? E ele vai falando, Deus, não quem Jó é, quem ele é, o que ele cria,
dizendo assim: eu sou o dono do mundo, Jó. Eu sou capaz disso e daquilo. E você? Você é capaz disso? Você pode gritar para as nuvens e fazer chover como eu? Você pode fazer os raios aparecerem e lhe dizer aonde eles caem? Quem dá intuição ao coração, instinto à mente? O que Deus, na minha interpretação, está fazendo aí? Ele está mostrando assim, querido, você não sabe de nada, porque você não sou eu. Você não é Deus. E ele vai mostrando as maravilhas da criação de Deus. Deus vai mostrando para ele, olha isso, eu fiz o raio, eu fiz a nuvem, eu fiz as galáxias, e ele vai, eu imagino assim, que Jó foi capaz de ver essas coisas, que Deus mostrou para ele. E aí olha o que Jó fala. Olha como ele responde a Deus, depois que Deus mostrou o que Deus é capaz de criar, quem ele é, o poder que ele é. E Jó responde: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais. Não tenho mais nada a dizer. Deus deu um tapa na cara da sociedade do Jó. Mas você lê, eu fiquei meio incomodada. Eu falo, Deus, sem compaixão nenhuma, porque você tá falando com ele assim? Mas eu acho que Deus estava um pouco inconformado com talvez a falta de esquecimento naquele momento da dor que Jó teve de quem é o pai dele. E às vezes você agora também tá passando um momento tão difícil na tua vida que você tá esquecendo quem é seu Deus. Então eu acho que tem pessoa que fala que parece que Deus tá tirando sarro de Jó, mas eu acho que Deus tá bravo com a incredulidade e com o desânimo de Jó, querendo dizer, filho, você esqueceu quem sou eu? Você esqueceu que eu sou Deus? Que eu sou o Criador do céu e da terra? Que eu sou seu pai, que eu te amo? Eu sinto que Deus está querendo falar isso para mim e para você, nessa geração Jó, que está esquecendo quem é Deus, que fica endeusando o político que está no poder e falando, esquece que a gente está acima de um governo maior que tudo, e que mesmo a gente não entendendo o que está acontecendo, Deus nos abandonou. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência dele. Eu fiz isso muitos anos. E aí, Jó responde. Isso eu vou pro final do livro. E Jó responde. Peraí, eu vou depois colocar o comentário. Deus, sei que pode fazer todas as coisas. E ninguém pode frustrar os seus planos. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar de você. Agora eu vi com meus próprios olhos. Retiro tudo que eu disse e me sinto arrependido. Olha o que Jó responde para Deus. Que depois de tudo que ele passou e que Deus mostrou para ele, ele não só ouviu falar de Deus, mas ele conheceu Deus. Quem lê o livro Doidas no Divã sabe que ali está a maior definição entre uma pessoa e outra. Uma coisa é acreditar em Deus, uma coisa é conhecer o seu poder. Quem conhece não dá mais para negar. Quem conhece ficou doida por Deus e não tem mais volta. Tem gente que ainda só acredita. Jó teve uma experiência com Deus. Na dor. Eu sinto que o sofrimento e a dor que você está passando, que outras pessoas, ele é um convite a conhecermos a força de Deus, a conhecer que é o nosso Pai. E aí o final é lindo, que fala assim: depois que Deus terminou de falar com Jó,
Ele responde em relação aos amigos. Lembra que os amigos falaram? Ah, você está passando por isso, por causa de pecado, por causa disso. E aí, ele falou assim: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito. Porque não tinha nada a ver. Jó não estava passando por isso por causa de pecado. Foi porque Deus permitiu para testar e mostrar para o Satanás quem era o filho dele. Então ali Deus fala, tá errado. Então, doida, se você está se questionando, será que eu fui culpada? Para, hoje eu vim para te falar, para libertar em nome de Jesus. Para de se culpar. Tenha convicção da mudança. A culpa não vai te dar convicção. A culpa vai te prender. Quem é o adversário? Quem é o acusador? Não é Deus, é o Satanás. Você está se sentindo culpada? Para com isso. E aí, olha que lindo. No final fala, e Deus deu o dobro para Jó do que ele tinha antes. Ele abençoou Jó na segunda parte da vida ainda mais que a primeira. Aí vai as histórias que a Bíblia adora. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois. Lembra que ele tinha 500 jumentas? 1000 jumentas. E Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. E morreu depois de uma vida longa e plena. Não é linda a história? E agora eu vou falar o que Deus me revelou quando eu estava estudando para fazer essa live. A história de Jó lembra uma história, que é a história do meu pai, meu próprio pai, seu Omar, que está no céu. Meu pai foi casado com a Norma, ela foi o amor da vida dele, assim, de infância. Eles casaram, namoravam desde os 13 aninhos, casaram, tiveram 3 filhos lindos, que são meus irmãos mais velhos, Marcos, Maurício e Marcelo. Quando o Marcelo tinha 1 ano de idade, o Marcos tinha, acho que o Maurício tinha 3 ou 4 e o Marcos 6. Ela morreu, ela faleceu. No mesmo ano, meu pai emprestou dinheiro pro irmão dele abrir uma empresa e assinou aquelas coisas de fiador. O irmão dele perdeu, meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu a esposa, meu pai perdeu todo o dinheiro que ele tinha. E ele estava segurando os papéis para processar o irmão e o sócio dele. Ele conta essa história pra gente, que a ex-esposa dele, a Norma, antes de falecer, uma pessoa muito boa, a mãe dos meus irmãos, ela pegou na mão do meu pai e falou assim: joga todos esses papéis pela janela, perdoa o teu irmão e Deus vai te dar muito mais do que você tem. Meu pai jogou todos os papéis, perdoou a dívida do irmão e perdoou o irmão. Um dia eu estava conversando com meu pai. Meu pai é um homem que reconquistou tudo. Me ensinou o que é ser um homem íntegro, um homem próspero, que começou do zero e teve que reconstruir tudo de novo. Um dia eu estava tomando café com meu pai, como eu sempre fazia. Falei: pai, por que Deus permitiu isso? Como pode a Norma ter morrido? Você ter perdido tudo? Me fala, pai, por quê? E o meu pai, assim como na Bíblia, quando você lê o livro de Jó, Deus não responde claramente para Jó por que isso aconteceu. Não tem uma resposta concreta. Porque existe o sofrimento. Porque a gente passa pelo que a gente passa. E o meu pai me fala essa resposta. Ele fala assim: uma das respostas mais sábias que eu ouvi na minha vida em relação ao sofrimento. Eu falei: pai, por que você passou por tudo isso? Porque Deus permitiu. E meu pai sabiamente falou para mim: não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Cristianinha, que era como ele me chamava. Se isso não tivesse acontecido, você e seus irmãos não estariam aqui.
Doidas. Deus me revelou 3 pedidos que eu sinto no meu coração que Ele está pedindo para a geração Jó se levantar nessa pandemia. Com paz, com propósito e com poder. E a primeira é: no meio do seu sofrimento, da dúvida, da dor, que você está questionando a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? E Ele não está te dando resposta. E você não está conseguindo entender. Ele está pedindo neste momento para a gente não tentar compreender, mas confiar. Porque tem coisa que a gente não tá entendendo, que a gente não vai entender. Então, em vez de ficar aí sofrendo, além da dor que está passando, sofrendo para tentar compreender, é para você confiar. Porque muitas vezes Deus não vai te dar uma explicação humana, mas Ele vai te dar uma revelação espiritual. E o segundo pedido que eu sinto que Deus está falando e pedindo para essa geração Jó que estamos vivendo perdas e sofrimento. Então, o primeiro é: não tenta compreender o que a gente não consegue. O nosso raciocínio é muito pequeno. Quem segue o meu trabalho sabe que todo o meu trabalho é baseado em 1 Coríntios 1:25, que significa: a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Tem coisa que a gente, quando Deus mostra a nuvem, o céu, o trovão, a criação, Ele está querendo mostrar para Jó: você não entende, porque você só conhece esse capítulo, a gente só está conhecendo 2020. O meu pai só estava conhecendo aquele ano, mas ele não sabia que 1976, quase que, quantos anos? 15, 20 anos na frente, ia nascer outros filhos que tinham uma história. No meio do sofrimento, se não faz sentido, é porque você não chegou no último capítulo. Deus sabe. A gente não tem a nossa capacidade humana. Muitas vezes não está compreendendo o que está acontecendo, não apenas na pandemia, na nossa vida. Então Deus hoje pede: não tente compreender, confia em mim. Eu sou Deus. E o segundo pedido que eu sinto que Ele está pedindo para nós, para essa geração Jó, é: para de focar no que o homem destruiu e foca no que Deus construiu e é capaz de construir. Para de focar no que o homem destruiu e foca no que Deus construiu. É isso que Ele faz com Jó. Ele não chega para Jó e fica: nossa, é verdade, você perdeu seus filhos, ai, isso. Ou a Margarete que fala: você não acredita que ele te traiu, que te largou no meio da pandemia, olha, você viu e você perdeu o emprego. Você pode focar no que foi destruído na tua vida, ou você pode focar no seu Deus e o que Ele construiu e quem Ele é. E aí isso me leva pro terceiro pedido que eu sinto que Deus está pedindo para nós, a geração Jó, que vai nos ajudar a nos levantar e encontrar paz, poder e propósito nessa pandemia. Não fique ansiosa para Deus te responder, mas fique esperançosa para você ver o que Deus vai restaurar. Muitas vezes Deus não vai te dar respostas para a sua dor, para o seu sofrimento, para aquilo que você passou, mas Ele sempre vai restaurar a tua vida, se você entregar a sua vida a Ele. Porque Ele é Deus, Ele está no business de restauração. É isso que Ele faz melhor. É pegar aquilo que está destruído, é pegar os cacos do seu coração quebrado e transformar num mosaico, e uma obra linda vai sair da sua dor. O Viktor Frankl tem uma história linda
no final da história dele, é uma restauração. Eu não quero hoje falar do trabalho do Viktor Frankl, eu quero falar do trabalho de Deus na vida do Viktor Frankl. Que isso você não encontra em nenhuma literatura sobre o Viktor Frankl. Mas no final da vida dele, eu até peguei de um artigo que fala lindo, que fala assim, ó. Olha aqui. Olha o que acontece com o Viktor Frankl. Olha o que ele fez com o Viktor Frankl. Nos anos seguintes da vida dele, depois que acabou, que ele saiu do campo de concentração, Frankl casou-se novamente, teve uma filha que conseguiu seu título de doutor conseguiu seu título de doutor em filosofia, tornou-se professor da faculdade de Viena, fundador e presidente da Sociedade de Medicina Psicoterapeuta, recebeu mais de 25 títulos honorários por suas ideias e trajetória, escreveu diversos livros. A logoterapia, que ajuda a encontrar o sentido da vida, tornou-se um método de tratamento mais estudado e respeitado pela comunidade científica e acadêmica. E olha o que ele fala no final da vida dele, ele escreve assim: nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras. Fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou experimentando o amor, ou sofrendo. A história do meu pai foi de redenção. Um dos livros mais lindos da Bíblia, que eu acho que se fosse um disco de vinil eu já teria furado, é Efésios. Eu não consigo dar uma palestra, trabalhar sem ler Efésios, porque Efésios para mim, eu falo que é um livro que me faz sentir o cheirinho do meu pai. Efésios para mim é um livro que faz lembrar quem eu sou. A filha do dono do mundo, a filha de Deus que me ama, que pela graça, e eu leio Efésios foi escrito por Paulo na prisão. Paulo escreveu 80% do Segundo Testamento. E Paulo escreveu um dos livros, na minha opinião, mais libertador da Bíblia. Ele estava dentro da prisão. Porque o que é prisão para o homem, para Deus é escritório. Você está sentindo presa na tua casa na pandemia. Para Deus é momento de construção, é treinamento de guerra. Tem poder na prisão quando você está na mão de Deus. Quem está com Deus está sempre livre. Eu nunca vou entender porque demorou 3 anos para eu engravidar. Porque eu perdi um filho que eu acredito que um anjinho que está no céu. Eu nunca vou entender porque Deus fez mulheres engravidarem primeiro que eu, mulheres drogadas, que eu ajudava em ONGs, que falava eu não quero ter esse filho. Tem uma mulher que eu lembro que ela batia na barriga e eu chorando, pedindo. Eu nunca vou entender. Deus nunca me deu uma resposta porque eu esperei 3 anos. Ou porque tem amigas minhas que até hoje não conseguem ter filho. Mas eu sei que Ele é o Deus que eu posso confiar, mas muitas vezes não compreender. Que Ele é o Deus que cria, em vez de destruir. E Ele é o Deus que às vezes não vai me dar resposta, mas Ele vai restaurar. Quando eu estava com a síndrome do pânico, naquele dia que eu recebi o telefonema da Glamour, eu chorava. Eu falava, por que você não me indica e me descobre o melhor terapeuta do mundo? Pode ser na Europa, onde for, para me libertar do síndrome do pânico. Por quê? Deus nunca me respondeu o porquê. Exatamente, eu não encontrei um terapeuta que me ajudasse a libertar da síndrome do pânico. Mas porque eu não consegui encontrar um terapeuta que realmente me ajudasse, foi quando eu mergulhei nesse livro e entrei em contato com o maior terapeuta do mundo. Que eu entrei em contato com esse livro, com Jesus, que eu tinha abandonado, o Jesus sem religião, não o Jesus que condena, mas o que me dá convicção, que me mostra o que é ser filho de Deus aqui na terra? Diante da dor, o que eu faço?
Diante da doença, o que eu faço? Diante da dificuldade e da falta, o que Ele faz? Um exemplo de o que eu posso me tornar. Eu não sei porque eu passei por essas coisas. Mas eu sei que Deus restaurou. Restaurou. Ele não me respondeu. Ele me restaurou. Ele restaurou minha saúde mental. Ele restaurou minha carreira. Ele restaurou meu casamento. Ele restaurou meus filhos. Ele restaurou. Ele não respondeu. Eu vou encerrar. E aqui eu tô vendo aqui as perguntas de vocês. Olha aqui. Aqui o pessoal tá falando, né? Depois eu vou responder pra vocês, tá? Algumas perguntas aí. É que passou muito do tempo, né? Mas se você sentir no coração que tem amigas, amigos, pessoas que precisam dessa mensagem, que fazem parte dessa geração Jó, eu vou deixar gravada a live, compartilha, marca. Eu vou encerrar falando o seguinte, doida. É que muitas vezes eu não vou compreender. Mas como o Viktor Frankl falou, eu tenho escolha e liberdade para escolher. A minha liberdade consiste em escolher como eu vou responder esse momento difícil do mundo. E eu vou escolher não ficar tendendo a compreender tudo que está acima da minha capacidade humana, mas confiar que meu Pai está acima de tudo. E eu não sei o final dessa história, eu não sei o final desse capítulo, eu não sei, mas Ele sabe. E às vezes, eu vou parar de ficar focando no que o homem está destruindo e focar no que Deus construiu e constrói. E eu vou escolher e ter a liberdade nesse momento difícil que a humanidade está passando. De escolher não ficar procurando respostas, que muitas vezes eu não vou ter. Mas confiar no meu Criador, que vai restaurar 2 vezes mais, como Ele fez na vida de Jó, tudo que foi tirado da gente. Então eu declaro na tua vida e na minha, e receba essa palavra se você escutou isso, que Deus vai restaurar a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua paz 2 vezes mais. E que a bênção da segunda casa, dessa segunda fase, desse próximo ano, vai ser muito maior que a primeira. É isso que eu desejo na tua vida, em nome de Jesus. Tá bom, doida? Um beijo. Tchau.